Audiobook A Quarta Dimensão de Po-Yong-Cho. Capítulo 3. O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhe a respeito do poder criador da palavra falada e por que o seu uso é de grande importância. Certa manhã eu estava tomando meu jejum com um dos mais preeminentes neurocirurgiões coreanos. Ele contava-me de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. E perguntou ele: Show, o senhor sabia que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Você ministrou realmente tem poder porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os outros demais nervos. Então eu sorri dizendo: Sei disso há muito tempo. Como é que o senhor descobriu isso? Perguntou ele. Isso é uma coisa recente no mundo da neurologia. Respondi-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos mais famosos nos tempos bíblicos. Há quase 2000 anos atrás, respondi. E no seu livro, no capítulo 3, e nos primeiros versículos, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre seu corpo, manipulá-lo de maneira que bem desejar. Disse ele: se alguém continua a dizer, vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem, preparamos-nos para tornar fraco, pois recebemos instrução da central de comunicação que devemos nos tornar fraco. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, recebemos instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade, que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continua a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então de imediato o controle central da fala responde dando ordens para esse efeito. Os nervos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura, preparemos para a desintegração. Se alguém continuar a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião continuou: o homem nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo, sou aposentado, e todos os nervos começam a reagir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativo e pronto para uma morte rápida. Essa conservação muito significou para mim e teve um grande impacto em minha vida, pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se acostumam a falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro, nem para dar para o Senhor. Quando aparecer uma oportunidade, um emprego como um bom salário, o sistema nervoso responde: não posso ser rico porque ainda não recebi a instrução contrária do meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego. Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem. E uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai a pobreza. Essa atração se permanece consistente. Permitirá que você viva
permanentemente na pobreza. Exatamente como a Bíblia disse quase 2000 anos atrás, assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Esse neurocirurgião disse que as pessoas deveriam dizer a si mesmo: sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa estão rejuvenescendo e eles receberão poder e força no seu centro nervoso. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. Se você continuar a dizer que é pobre, então seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza e você se sentirá à vontade com ela. Você prefere ser pobre. Mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar o êxito, então todo o corpo levará a esse êxito. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e vencê-lo. Esse é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Na Coreia, temos um hábito de fazer uso frequente de palavras que dão conotações de morte. Expressões como: está tão quente que eu poderia morrer. Comi tanto que podia sufocar-me até a morte. Estou tão feliz que podia morrer. Meu medo pode me matar. São muitos comuns. Os coreanos nos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos de histórias coreanas, temos estado constantemente morrendo em guerras. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial, cresci durante a Guerra Coreana e agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar a sua linguagem. Se não pode mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesmo. Se deseja ver os seus filhos mudados, primeiramente deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se deseja ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis adultos, devem ensinar-lhes essa nova linguagem. Onde podemos aprender essa nova linguagem? No melhor livro da língua de todos os tempos, a Bíblia. Leia a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e vitorioso. Anuncie essas palavras, continue a repetindo, de modo que elas tenham controle do seu corpo inteiro. Então você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Essa é a primeira razão importante para usar a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossas vidas, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar o propósito de Deus. Quando entrei para o ministério, senti-me em uma luta, até no meio dos meus sermões, e percebia impedimentos em meu espírito. Então o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela da minha mente eu via tumores desaparecendo, tuberculose curada, aleijados que se apoiavam em muletas, repetidamente jogá-las do seu lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido desse ministério de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam esse ministério e conversar com eles me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: tu espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saia de mim, deixe-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar.
As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração: filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo, a palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja usá-la e curar essas pessoas, mas não pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha que dizer uma palavra. Mais tarde li no 1º capítulo de Gênesis: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi, nada aconteceu. Então disse Deus: você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja, mas nada acontecerá. Alma alguma será salva, lar desfeito algum será reconstruído, até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar de que você precisa. Dê a palavra. Dê-me o material com que eu possa construir acontecimentos miraculosos. Como eu fiz ao criar o mundo, pronuncie-se, diga, haja luz, ou diga, haja um firmamento. A compreensão dessa verdade marcou um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra, mas ainda senti temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de que nada acontecesse quando eu falasse. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus: Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo eles curados, dos tumores cancerosos que eu vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disso, ao pregar, visões de cura surgiam-me no espírito, mas ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, eu os ignorava. E eu dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça? E instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me de fato de que pelo qual um simples pronunciamento, essas coisas elas viessem à existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem e comecei a falar das sinusites que tinham sido curadas, então da cura de surdo, e finalmente falei de todas as curas que via com os olhos da mente. Agora em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura através desse canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que estão efetuando e eu as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando a menciono essas doenças particulares da qual foram curadas. Durante essa parte do culto, muitas pessoas por todo o auditório levantam-se reivindicando a cura. Assim, aprendi um segredo. Antes que eu possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado com o qual criar. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para promover a montanha, não ore, nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga: seja removida para o meio do mar, e isso acontecerá. Se aprender isso e formar o hábito de falar sobre a unção do Espírito Santo e na fé de que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida.
Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja e os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamado e dando instruções. Procuro não deixar o número do meu telefone nem da minha casa aparecer na lista telefônica, mas as pessoas sempre acabam descobrindo o meu número e o aparelho começa a tocar, desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. Outra vez estou descansando, então o telefone toca às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com uma febre alta, por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho, por favor, ore por ele. E eu oro. Meia-noite o telefone toca e uma mulher chorando me diz: meu esposo chegou a casa e me espancou, isso é terrível, já não desejo viver, então tenho que orar por aquela mulher. Em 1 da manhã recebo um chamado de um homem que está bêbado e me diz: minha esposa frequenta a sua igreja, que o Senhor lhe ensina para que ela se comporte dessa maneira? Então lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada chega uma chamada do hospital. Pastor, a pessoa que está aqui agonizando, poderia vir e orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor, de modo que eu jogo as cobertas de lado e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo do fio da tomada e exclamo: simplesmente me recuso a viver dessa maneira, e eu vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração: você está sendo um bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda, de modo que me levanto e ligo o fio de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior, finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, estava bem confortável na cama, quase a adormecer, quando o telefone tocou. Um homem perguntou: pastor, o senhor me conhece? Claro que eu conheço, fiz o seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos, com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidi separar-nos. Já vivemos nossas coisas, mas falta algo. Uma bênção do Senhor, talvez. Casemos-nos com uma bênção e desejamos divorciar-nos com ela. Que posição na qual se encontra um ministro? Abençoá-lo na ocasião e depois abençoá-los para separar? Respondi. Vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama, tenho que ir agora. Pastor, respondeu ele, amanhã será tarde demais. Estamos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós, simplesmente venha e nos dê uma bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás. Pensei, isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na 4ª dimensão. Uma vez que a visão e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, mediante a 4ª dimensão, posso incubar a 3ª e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver essa família reunida de novo. Mentalizei um quarto claro e orei: ó Deus, torne esse casamento como a imagem que tenho. Então orava, fui tocado pela fé e no nome de Jesus Cristo mudei essa situação para a 4ª dimensão. A 4ª dimensão com seu poder positivo era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Vivi em um apartamento fantástico de luxo, tinham de tudo, mas ao entrar senti um calafrio, um ódio que existia entre o marido e a mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, essas coisas materiais não serão bênção alguma. Ao entrar, encontrei um homem na sala de estar e a esposa estava no quarto. No instante em que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa então entrou correndo na sala dizendo: não dê ouvidos a ele, pastor.
ouça o que eu tenho para dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo que ele dizia parecia certo. Mas quando ouvia a esposa, tudo que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo em sua própria opinião. Ambos estavam certos e eu espremidos entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore por nós, continuavam a repetir. Simplesmente ore pelo nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão na terceira dimensão ao usar a fórmula da quarta em meu coração. Com confiança, peguei a mão do marido e da esposa e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça os laços de ódio desse casal. Nesse instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que esses dois sejam reunidos, que sejam ternos e unidos. Subitamente senti uma gota morna cair-me sobre a mão. E ao olhar para o homem, vi ele estava chorando e suas lágrimas estavam caindo. Pensei comigo mesmo: ó, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que estavam também cheios de lágrimas. De modo que uni a mão deles e disse: o que o Senhor uniu, não separa o homem, nem em circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois acompanhando-me até o portão, e enquanto eu saía disseram: até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi: funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantavam lindamente. Depois do culto, apertei a mão deles e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordem tão forte, sentimos algo desfazer em nosso coração. Como se fosse uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente tivemos uma impressão de que talvez devêssemos tentar mais uma vez. E essa impressão veio a nós dois no mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas. Pensando no incidente agora, não podemos compreender por que brigamos tanto, por que nós íamos nos separar. Agora amamos um ao outro mais do que antes. O Espírito Santo, ele precisa de uma palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles, ou se tivesse orado silenciosamente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de uma palavra definida, a palavra falada de fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus Cristo usavam a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando e mendigando com medo de anunciar as palavras de ordem. Preciso readquirir a arte permitida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por seu intermédio, a pessoa cria e lidera a presença de Jesus Cristo ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10. Descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E mediante a confissão de fé que a pessoa pode assegurar-se da salvação que vem por Cristo Jesus. Em lugar algum nessa passagem diz ser necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra a fim de conceder a salvação. O que se diz é que a palavra que se podem resultar em salvação está perto da sua boca e no seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é o seu endereço? Certamente que não é lá nos altos dos céus ou embaixo na terra. Jesus está na palavra deles. Onde estão as palavras que podem salvá-los? Essas palavras estão em sua boca e no seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa. Assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus Cristo mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu.
E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18:18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com os meus 100 pastores assistentes, dou-lhe uma ordem escrita. Cabe-lhe a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo onde quer que vão. E vocês devem liberar Jesus e preencher as necessidades específicas. Permita dar-lhe alguns exemplos. Em nossa vizinhança, há várias igrejas de diversas denominações. Em certas igrejas presbiterianas, o ministério fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus, que pode dar um novo nascimento para as pessoas. Os que vão à igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre a santificação. Santificai-vos, santificai-vos, exortam repetidamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença de Cristo, santificador. Na minha igreja, prego a respeito do que Jesus salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. E todos esses aspectos se manifestam em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus em sua boca. Se fala a respeito da salvação, o Jesus que salva aparece. Se fala acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença de Jesus que opera milagres é liberada. Ele é limitado por seus lábios e pelas suas palavras. Ele depende de você. E se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus manifestará seu poder a esta geração? Por isso, fale com audácia. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no seu lar e na sua família, ele pode criar a presença de Jesus e ela pode se manifestar naquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, eles negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo, os seus filhos ficam sem a bênção completa de Deus. Não é necessário esperar até que você receba um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais, eles residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais pode possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de cura. Então eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, eu o daria a todos. Eu não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois ele é que habita em sua igreja e mora em você. Através dele, você pode ter todo tipo de ministério. O ministério de ensino, da evangelização, de missão pastoral e de cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se, de modo que não se preocupe em adquirir quaisquer dos dons. Seja audaz, receba o dom da audácia. Então diga a palavra, fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O Pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio da sua palavra falada. E Jesus se encarrega de todos os problemas da família. De modo que, da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, plantar sementes específicas a fim de colher resultados específicos.
Eu percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas às suas congregações, mas logo após o culto as pessoas são despedidas e se vão. Não se dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trouxeram à luz. Percebem todas as palavras faladas da mensagem, mas não tem tempo de orar para que essas palavras se implantem em sua vida de tal modo que se tornem parte deles. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. De tempo a congregação encurta as preliminares e os números especiais. Dê a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam dirigidas. Se isso fosse feito, ver-se-iam mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, essas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da palavra controla todos os outros nervos. Por isso que o falar em língua é o sinal especial do batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. De modo que quando falamos em outra língua, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê a palavra para o Espírito Santo, para que ele possa, com ela, criar algo. Então crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra falada tem poder. E quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmãos e irmãs, façamos o uso da palavra falada para o êxito em nossa vida, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar e com o propósito de criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e da sua palavra falada, a fim de liberar a sua presença. O que você vai fazer com esse Jesus que você leva em sua língua? Vai liberá-lo para a bênção dos outros? Ou vai trancá-lo com a língua silente e com a boca fechada? Que Deus o abençoe para você tomar a sua decisão hoje. Que você possa abrir a sua boca e começar a declarar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Está nas suas mãos o poder de vida e de morte.